Trump, em mais um reforço da sua política de deportação de imigrantes irregulares, promete a deportação de 30 mil imigrantes para Guantánamo, uma base norte-americana no território de Cuba. Por que isso é tão polêmico? Falar um pouquinho também, galera, sobre Claudia Sheinbaum, presidente do México, que entra com uma representação, enviará uma carta ao Google pela mudança do nome do Golfo do México. Qual a polêmica envolvida? Falar um pouquinho também sobre um dia histórico para a Alemanha, em que a AfD, o movimento Alternativa para a Alemanha, conseguiu se unir a outros partidos, rompendo o tradicional cordão sanitário, entendeu o que está rolando, e por que isso é tão sintomático para uma União Europeia estagnada, em que a Alemanha talvez represente a síntese de uma crise econômica do continente europeu. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma busca por legitimidade do Hamas, e isso fica cada vez mais claro com a libertação de alguns reféns e também o relógio para o juízo final, o relógio do apocalipse, está mais próximo da meia-noite do que nunca, o que demonstra uma possibilidade real de fim do mundo. O que tá rolando, hein, galera? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem relevante pra gente tratar hoje. Primeiro assunto que se faz presente está na polêmica envolvida aí com Trump e a prisão de Guantánamo, ou a base de Guantánamo. Para quem não sabe, galera, a gente tem o território de Cuba, que é uma ex-colônia espanhola, sendo que os americanos, na guerra hispânico-americana, conseguiram, junto aos cubanos, lutar pela independência do país. Tô sendo muito bonzinho, porque não entendam, né, que os Estados Unidos tinham muitos anseios libertários de independência dos países da América. Na verdade, queria reforçar suas posições na América Latina. Aliás, coisa que eles querem, inclusive, até hoje, né? Vide as declarações de Marco Rubio, preocupado com o crescimento geopolítico da China, justamente na América Latina. E aí os Estados Unidos eles foram estabelecendo algumas parcerias, alguns controles sobre a ilha, sobre o território, até mesmo Fulgêncio Batista, à época da Revolução Cubana, é um grande aliado dos Estados Unidos. A gente tinha, por exemplo, a Emenda Platt, que regulamentava uma série de subordinações cubanas que ficava na mão do território norte-americano, controle de pontos superestratégicos, e Cuba tinha até um apelido um pouco peculiar, para os Estados Unidos, era conhecido como, enfim, né, dos americanos, porque era o local de cassinos, atividades um pouco irregulares, era um resort ali dos americanos, e dentro dessa premissa, em 1903, a gente teve a instalação ou a cessão por parte de Cuba naquele momento favorável para os Estados Unidos da base de Guantánamo. É fato que depois da Revolução Cubana, com a ascensão de Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro e os seus partidários ali, houve uma tentativa de que a base de Guantánamo fosse tirada da mão dos americanos, só que isso de fato nunca se consolidou. Em 2001, a gente sabe do trágico incidente que ocorreu ali com as Torres Gêmeas, né, com o World Trade Center, e desde então Guantánamo também teve a construção, isso em janeiro de 2002, de uma prisão, a prisão que fica próxima então da base militar de Guantánamo dos Estados Unidos. Essa prisão, ela seria exclusivamente para terror taranã de altíssima periculosidade. No momento ali, né, a gente teve, pessoal, ao longo da história, 780 pessoas presas, sendo que hoje, depois de mais de 20 anos, hoje só restam cerca de 15. A questão é que ninguém sabe exatamente o que ocorre nessa prisão de Guantánamo, na base de Guantánamo, que Cuba considera como ilegítimo, lembrando que não é mais um aliado, claro, dos americanos. A gente teve casos, por exemplo, de pessoas que apareceram em fora, não posso falar as palavras aqui na nossa plataforma, né? Mas que os americanos trataram como se fosse um suíço, enfim, né? Coletivo. Na prática, algumas investigações falam que agentes federais americanos podem ter aniquilado ali aquelas pessoas. Tivemos casos, por exemplo, pessoal, de waterboarding, né? Que é um tipo de tour, enfim, que é feito com água para que as pessoas relatem alguns casos. A gente teve, por exemplo, relatos de presos, né, ou que não passam por nenhum tipo de julgamento, indiciamento, nenhum tipo de questão ali para ser levado para um local que ninguém sabe exatamente o que acontece. Tanto que isso é muito criticado pelos órgãos internacionais, pelos direitos humanos.
O governo Obama e o governo Biden, mas principalmente o governo Obama, prometeram durante a sua campanha, na época que eram presidentes, claro, né? Revogar, acabar com a prisão de Guantánamo, alegando que, além de ferir, possivelmente, alguns princípios básicos dos direitos humanos, ainda servia como argumento para que movimentos ali, ou grupos mais radicais do Oriente Médio, enfim, criticassem os americanos. Olha o que eles fazem com as pessoas. Depois reclamam daquele país, mas olha o que os americanos fazem, entende? Na prática, pessoal, isso nunca conseguiu de fato ser levado para frente, né? A gente sabe que o Obama, inclusive, ganhou prêmios por algumas promessas que nunca de fato foram cumpridas, né? Como sair com as tropas do Afeganistão, sair com as tropas do Iraque, abandonar Guantánamo. De fato, ele nunca conseguiu consolidar essas suas ações políticas. E até hoje existe ali a base de Guantánamo, muito menor do que na época do ápice da guerra ao terror promovida pelo Bush, mas ainda hoje existe. O Trump ele promete, alegando que existem alguns imigrantes que são tão perigosos que eles não podem nem voltar para o seu país de origem, mas também não podem ficar nos Estados Unidos, que vai ser colocado nesse centro de imigrantes. Não é que eles vão para a prisão, mas eles serão colocados num centro. Isso já existe nos Estados Unidos, né, em outros locais, bases utilizadas como espécies de prisões, que comportam hoje cerca de 40 a 45 mil pessoas. Só que com as políticas aumentando cada vez mais, o Trump agora com esses 30 mil promete, né, quase que dobrar o número de imigrantes irregulares que tenham cometido algum tipo de ilicitude que vão para o território de Guantánamo. Cuba já considerou, galera, que isso é um absurdo e que fere princípios básicos dos direitos humanos. E aí, pessoal, será que tá certo por Trump? Inclusive, manter Guantánamo, será que é correto? Geralmente, muitas pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, da China, o tratamento que tem com os uigures, com os líderes separatistas, alegando que eles vão para centros de detenção, que podem ser considerados como campos de reeducação ou campos de enfim, né? O argumento que geralmente é utilizado para criticar os americanos também é, de fato, a prisão de Guantánamo, em que as coisas não são colocadas às claras. A gente teve também, pessoal, notícias importantes sobre Claudia Sheinbaum, que é a presidente mexicana, e lembrando que vem tecendo aí críticas bem fortes, né, contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram fazer uma lei que mudava o nome do monte ali do Alasca para Monte McKinley, uma homenagem ao antigo líder político americano, e também a mudança do nome de Golfo do México para Golfo das Américas, alegando, segundo o Trump, né, que faz mais jus ao que de fato é aquele Golfo, já que os americanos têm muito mais influência econômica, tudo tal, e fica um nome mais bonito, segundo o Trump. Ah, professor, então tá certo, né? Isso já foi, inclusive, né, por ordem ali executiva. Professor, quer dizer então que mudou o nome do Golfo? Depende, como eu sempre falo, para os Estados Unidos sim. Cara, convenhamos que ninguém pode obrigar alguém dos Estados Unidos a chamar pelo nome que eles não quiserem, né? A questão é que para as cartas náuticas, para os mapas internacionais, não. Você precisa de uma autorização de organismos pertinentes a esse assunto. Pô, cara, a gente tem a convenção de uso, né, dos oceanos, das águas internacionais feitas pela ONU, e deveria ter aprovação também dos países que são limítrofes com aquele Golfo, inclusive México, Cuba e, claro, Estados Unidos. A Claudia Sheinbaum, galera, colocou que fará uma carta ao Google, porque o Google colocou que pode fazer para os Estados Unidos o nome somente Golfo da América, para alguns países que conheçam somente Golfo do México, ou pode colocar os dois nomes para países que não se manifestarem sobre o assunto. Só que a gente sabe que cartografia, geografia, essa parte territorial é poder. Pô, galera, você mudar um nome de um território diz muito sobre as intenções sobre aquele território. Então, essa mudança incomoda a Claudia Sheinbaum. Ela, inclusive, falou, né, que é uma questão, essa carta que vai ser mandada ao Google, de explicar para o Google o que é plataforma continental, o que é mar territorial, zona contígua, a Convenção da ONU que define esses limites oceânicos. Não é um único país que decide. E que já que o Google pretende mudar o nome de Golfo do México para Golfo da América, que mude também os Estados Unidos para América Mexicana, para que isso apareça também em uma série de países. Ou seja, percebam, né, como a territorialidade e a questão cartográfica também demonstram um grande poder geopolítico. Quer ver um fato bem interessante para vocês? Nós temos uma disputa aí bem significativa no chamado Mar da China Meridional,
que é a região que se estabelece ali entre Vietnã, entre Filipinas, Brunei, né, e outros países ali, de uma das regiões mais importantes do planeta. Só de eu falar Mar da China Meridional, e se a maneira como grande parte dos organismos internacionais tratam aquele oceano concorda que diz muito sobre as intenções chinesas, ou sobre quem de fato controla, ou quem permite que navios pesqueiros ali se estabeleçam, constrói bases militares em áreas de recifes, ilhas artificiais, entende? Então sim, geopolítica, cartografia e poder sempre andam juntos. Outra notícia, cara, bastante importante, está ligado a uma reportagem da Bloomberg que demonstra uma certa preocupação com o continente europeu. E, aliás, não só da Bloomberg. A gente tem aí relatos que a Alemanha passa pela pior crise econômica desde o seu processo de reunificação. Para vocês terem uma noção, em 2023 tivemos uma queda do PIB, 2024 queda do PIB e 2025 as previsões que apontavam um crescimento de 1,1% já estão sendo regredidas aí para cerca de 0,3%. Ou seja, é uma economia no mínimo estagnada, o que aliás representa quase todos os países do continente europeu. Vamos colocar algumas exceções, Portugal, Espanha, Lituânia, que até apresentaram um crescimento econômico um pouco maior, mas de fato, cara, o continente europeu vem sendo muito estagnado. E existem algumas respostas para isso. A gente pode falar, pessoal, de uma própria crise produtiva, os setores industriais da Alemanha estão extremamente preocupados. De novo, uma informação muito sintomática, muito caricata do que vem acontecendo, está cerca de plantas da Volkswagen, tradicional montadora alemã, que vão ser vendidas, inclusive, para empresas chinesas. Então, hoje, há uma crise produtiva na Europa, pelos altos custos de produção, pelas altas regulamentações. A gente pode colocar, pessoal, os altos gastos públicos, países que eu diria que até da Guerra Fria, né, com aquele modelo mais keynesiano e tal, tinham a ideia de uma social-democracia, desse welfare state, como a solução econômica. Então, um Estado muito pesadão, que gasta muito com aspectos sociais. A gente pode falar do próprio medo, cara, do novo governo Trump, que promete fazer uma guerra de tarifas com o continente europeu, principalmente se a Europa não passar a importar mais energia dos Estados Unidos. Os americanos, né, o Trump, pensam nesse America First e querem melhorar a condição da balança comercial frente à União Europeia. E a gente pode colocar também a própria desaceleração da economia chinesa, além do aumento do custo de energia. Não que a China esteja numa recessão, pelo contrário, conseguiu a sua meta, que é um crescimento de 5% do PIB. Mas não é um crescimento de 7%, de 8%, de 10%, coisa que já foi no passado, e grande parte dos insumos, né, enfim, que eram produzidos, eram feitos pelos europeus. E existe uma frase, né, que representa o que a Europa se tornou nos últimos anos, que é dependente energeticamente da Rússia, dependente economicamente dos chineses e dependente militarmente dos americanos. Ou seja, a Europa está em maus lençóis. E talvez, como eu falei, né, as turbinas desse avião, que é a União Europeia, que é França e Alemanha, estão atravessando, além dessa estagnação econômica, uma crise política muito sensível. O Macron não consegue nem nomear um primeiro-ministro para apresentar uma proposta orçamentária que reduza um déficit público gigantesco francês. A Alemanha também teve briga entre Olaf Scholz e ministro da Economia, ministro das Finanças, com a renúncia. Vamos ter votação agora em fevereiro, entende? E geralmente essas situações de crise econômica, estagnação, aumento do desemprego, começam a promover pensamentos políticos um pouco mais radicais, vamos colocar assim. É dentro desse contexto, não só na Alemanha, mas em todo o continente europeu, que os movimentos dessa direita ultranacionalista crescem. No caso da Alemanha, a gente fala de Alice Weidel, da Alternativa para a Alemanha, tá? Como você fala, né? Professor, direita ultranacionalista, né? O que é isso? Quando a gente pega, é difícil, né? Esses termos muito gerais, então vamos colocar, geralmente são pensamentos eurocéticos, contrários à União Europeia. A própria Alternativa para a Alemanha coloca que sair da zona do euro e sair da União Europeia pode ser uma solução para a Alemanha. Fala, por exemplo, em flechamento das fronteiras, fala em redução da ajuda externa para primeiro pensar nos interesses do próprio país e depois pensar nos interesses estrangeiros. E tem uma política bastante anti-imigratória, né? De fato, eu diria que esses são os pontos principais aí. E na Alemanha, Alice Weidel, da Alternativa para a Alemanha, que vem sendo amplamente apoiado pelo Elon Musk, que apoia vários desses grupos no continente europeu, como o Vox, o Reform UK,
a Giorgia Meloni mesmo, ou a Alternativa para a Alemanha, agora também na Alemanha, vem ganhando popularidade. Tanto que já estão na segunda posição nas pesquisas eleitorais. Só que quem está à frente não é o SPD, que é o partido do Olaf Scholz, um partido mais de esquerda, e sim a CDU, que é um partido de centro-direita. O candidato favorito, o Friedrich Merz, que muito possivelmente será o novo primeiro-ministro, ele promete reduzir as regulações, tornar a Europa um pouco mais dinâmica e tal, mas fez uma moção ontem que falava sobre a necessidade da proteção mais forte das fronteiras, sendo que a Alemanha, inclusive com a própria CDU de Angela Merkel, sempre tentou representar para o continente europeu uma responsabilidade histórica sobre a crise que existe na Ásia, na África, porque grande parte das mazelas sociais e econômicas que existem nesses continentes tem a sua origem do imperialismo europeu. E a Angela Merkel falava, poxa, eu preciso aceitar, por exemplo, refugiados sírios ou refugiados aí do continente africano, porque a culpa é do continente europeu. Só que isso não é muito bem aceito pela população na época e muito menos agora. Essa moção, ela foi aprovada. Professor, isso cria alguma lei? Não. Moção é como se fosse uma recomendação para o primeiro-ministro, né? Mas claro que é o parlamento alemão meio que recomendando que alguma coisa deve ser feita. Pois bem, por que isso é diferente? Porque pela primeira vez, a Alternativa para a Alemanha conseguiu se unir à proposta. Os partidos, inclusive a CDU, que é de uma direita mais centro, né, uma centro-direita, do Merz, colocam que a Alternativa para a Alemanha tem que ficar isolada, porque representa um pensamento muito radical, que não coincide com o pensamento de uma democracia e coisa que valha. Dessa vez, eles se uniram à Alternativa para a Alemanha para conseguir aprovar essa resolução. Isso diz muito do aumento de uma popularidade e, aliás, até da possibilidade de, caso a CDU consiga se eleger ou colocar o Merz como representante, se aliar à AfD. Ah, professor, mas a CDU que vai ter o cargo principal, concordo. Mas a Alternativa para a Alemanha não apoiaria à toa. Apoiaria porque quer colocar também alguns princípios do seu plano de governo e tal, né? Isso quer dizer, galera, que possivelmente teremos uma Alemanha mais à direita, com essa direita mais nacionalista chegando ao poder, mesmo que não por meio da Alice Weidel. Outro ponto, galera, bem importante, está acerca das notícias acerca das trocas de prisioneiros e reféns. O acordo de cessar-fogo aqui que a gente estabeleceu. Sem maiores novidades, tá? De fato, pessoal, a gente não tem Israel tecendo ataques, né? Pelo menos nas lideranças ali do Hamas na faixa de Gaza. E o Hamas vem libertando, meio que pouco a pouco ali, alguns reféns, em troca também de prisioneiros palestinos que Israel tem sobre os seus domínios. Só que chama muita atenção a maneira como o Hamas está libertando esses reféns. Fazendo uma espécie de palco, com um tecido por trás, assinando documento, carimbo, chancelando, inclusive uniformizados, né, mostrando uma certa organização política, percebe essa frase. Por que eles estão fazendo todo esse cenário, hein? Primeiro, para mostrar que eles querem sair, né, como os vitoriosos. Lembrando que Israel fez uma operação na faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro, né, dos ataques ali, e desmantelou grande parte da organização militar do Hamas, mas eles ainda querem se mostrar como uma organização política, organizada, que conseguiria eventualmente negociar. A gente sabe que para o futuro, a gente não tem ainda uma definição de como que vai ser o domínio da faixa de Gaza. Será que vai ficar sob o domínio do Hamas? Será que vai ser da ANP? Será que vai ser da Arábia Saudita, Emirados Árabes? Domínio de Israel? Não sabemos. Então essa mostra o simbolismo que o Hamas tem na forma de conseguir libertar os reféns com imagens que estão sendo liberadas pelo mundo é justamente para mostrar que eles ainda têm uma organização política e conseguem controlar a faixa de Gaza. E para finalizar, pessoal, a última notícia bem relevante está ligado ao relógio do apocalipse, o relógio do juízo final, que agora marca 89 segundos para a meia-noite. Professor, que raio é isso, né? Esse relógio ele foi criado em 1947 com o princípio de tentar mostrar para o mundo o quão próximos estaríamos do juízo final, do apocalipse, muito relacionado à época, claro, com as questões da possibilidade de uma guerra nuclear. A gente está falando do contexto pós-Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, nuclearização dos países, tudo tal, né? Pois bem, galera, hoje, né, com as mudanças, a gente fala desde 2007, principalmente, com a questão das alterações climáticas, tal, a questão da emergência climática também foi colocada como um dos pontos para definir essa possibilidade do juízo final.
Quando começou o relógio, ele marcava, pessoal, 7 minutos para meia-noite. Quanto mais próximo de um conflito nuclear a gente estava, mais próximo da meia-noite. Em 53, por exemplo, com um teste com bombas de hidrogênio, chegou a marcar 2 minutos para meia-noite. Em compensação, quando a gente tem o final da Guerra Fria e o estabelecimento de uma série de acordos de desnuclearização, redução de armas, aí chegou a marcar 17 minutos para meia-noite, ou seja, ficando cada vez mais distante. A questão é que cada vez mais a gente vem se aproximando da meia-noite e agora marcou 89 segundos. Professor, quer dizer então que estamos próximos do apocalipse, segundo o relógio do juízo final? Sim, por conta, principalmente, das mudanças que vem acontecendo desde a guerra Rússia-Ucrânia e também por conta das questões climáticas, claro. A gente pode falar, por exemplo, pessoal, do próprio Kim Jong-un, eu falei para vocês ontem sobre isso, que anuncia que está aumentando a sua produção nuclear, o uso dos reatores nucleares, porque é inevitável um conflito com os países hostis, muito possivelmente países hostis se referindo Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. A própria Rússia, por exemplo, mudou a sua doutrina nuclear no ano passado, colocando que países que, mesmo que não tenham armas nucleares, mas que sejam amigos de países que tenham armas nucleares e ataquem a integridade territorial dos russos, podem também sofrer uma retaliação nuclear. A gente pode colocar, por exemplo, a China, que cada vez mais avança no seu hard power, na sua grande influência militar, e querendo ou não, pessoal, tem disputas com Taiwan, por exemplo, que é um grande aliado dos Estados Unidos, outro país com grande capacidade bélica nuclear. A gente pode colocar todo o conflito do Oriente Médio, por exemplo, em que Israel é um país que, embora não admita publicamente, também tem as suas ogivas, e o Irã também participa de um programa de enriquecimento de urânio. A Arábia Saudita negociava junto com os americanos, em troca do reconhecimento do Estado de Israel, também o repasse de tecnologia nuclear, não para fins bélicos, para fins pacíficos. Mas convenhamos que eu não sei, né? Enfim, os países, claro, cada um pensa nos seus próprios interesses. Ah, entendi, o Ricardo está falando que são só os países que não são aliados dos Estados Unidos. Calma, né? A gente pode colocar, por exemplo, por que não, galera, a própria Coreia do Sul, que hoje discute a possibilidade também de ter armas nucleares. Poxa, submarino nuclear estacionado no Porto de Busan, periodicamente, com apoio dos americanos. O próprio Estados Unidos, que hoje não participa dos acordos internacionais, como o Tratado New START, como o programa, por exemplo, de redução do número de mísseis de longo alcance, que também realiza uma série de testes, que tem postura imperialista na própria América, seja no Canal do Panamá, ameaçando o Canadá, ameaçando o território da Groenlândia. A gente pode falar dos americanos, fazendo, por exemplo, o escudo antimísseis e se aproximando cada vez mais da Rússia, com os membros da OTAN, seja na Finlândia, seja na Suécia, seja na Ucrânia, na Romênia, na Bulgária, na Polônia, entende? Então, sim, o mundo está mais próximo, eu diria, né, de um conflito nuclear, até porque essas grandes organizações como ONU, OMS, os grandes organismos internacionais estão passando por uma crise de representatividade, uma crise de credibilidade. Fora que a gente tem também, né, essas grandes alterações relacionadas ao clima, que podem promover uma disputa pelos recursos naturais e a própria questão dos chamados refugiados do clima. O cara que é obrigado a sair do seu país de origem porque tem risco à sua vida, porque é uma área de inundação, uma área que está chovendo mais, é uma área que está alagada. Isso pode dar também disputas territoriais, aproximando a gente de um juízo final. Lembrando, esqueci também, outro ponto importante, inteligência artificial. Recentemente, por exemplo, o Irã fez testes, por exemplo, com mísseis que usam inteligência artificial. Isso porque o Irã não é o país mais tecnologicamente avançado nesse sentido, entende? Ou seja, segundo o relógio, caminhamos para o apocalipse. E você, galera, concorda? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.